Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Hoje é domingo, 14 de novembro. Hoje nós temos uma mensagem especial. Deus falou ao meu coração e eu gostaria que as minhas palavras chegassem ao seu coração através do que Deus me falou. Deus abriu meus olhos para que eu não tomasse decisões precipitadas. Nós vamos ver na Bíblia algumas pessoas que se precipitaram em tomar suas decisões e, a maioria das vezes, por que não dizer todas as vezes, quando nós tomamos decisões precipitadas, sem consultar Deus, sem saber se é da vontade de Deus, nós vamos ver que os resultados podem ser desastrosos. Nós temos algumas pessoas na Bíblia que tomaram decisões ou se precipitaram em tomar as decisões sem consultar Deus. Quando Deus disse a Abraão, olha, você vai ser o pai de uma grande nação. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. Mas a esposa dele, Sara, se precipitou, quis apressar os planos de Deus ou as promessas de Deus. A promessa de Deus foi cumprida. Abraão foi o pai de uma grande nação, mas não naquele exato momento em que Deus falou para ele, você vai ser o pai de uma grande nação. Foi depois, lá na frente. Mas logo de início, Sara se precipitou e emprestou a sua serva para se deitar com seu esposo, para que seu esposo fosse o pai de uma grande nação. Ela, por ser estéril, Sara era estéril e de uma idade avançada. Ela achava que ela não seria a mãe de uma grande nação. Então, o esposo dela, para ser o pai de uma grande nação, precisava ter filhos. Então, ela se precipitou, dando a sua serva. Outra pessoa também que tomou sua decisão por conta própria foi Jonas. Deus disse a Jonas, Jonas, vá até ali na cidade de Nínive, porque lá o povo estava pecando demais. Os pecados daquele povo estavam chegando até Deus. E Deus pediu que Jonas fosse até lá, para evangelizar, para falar que era para se converter dos maus caminhos. Mas Jonas, de início, não foi para Nínive. Jonas foi para outra cidade, pegou um barco e foi para outra cidade totalmente do que Deus pediu. Jonas ouviu a voz de Deus, Jonas ouviu a ordem de Deus, mas tomou uma decisão contrária. Em vez de querer ir para Nínive, foi para Tarsis. E houve alguns resultados, né? No barco que ele estava, as ondas começaram a entrar no barco, os homens jogaram Jonas no mar, um peixe enorme engoliu Jonas, e aí por diante, né? Quando nós tomamos decisões que não é da vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jonas fosse para Nínive e ele foi para Tarsis. Outra pessoa também foi Moisés. Deus disse assim, Moisés, toque na rocha, ou fale com a rocha para que saia água dela. Moisés não tocou na rocha. Moisés não falou com a rocha. Moisés feriu a rocha. Talvez esse seja um dos motivos porque ele não entrou na terra prometida. Porque a decisão de Moisés foi ferir, bater na rocha. Deus não pediu para ele nem ferir, nem bater. Deus pediu para ele falar, para tocar na rocha, que ia sair água. Mas Moisés tomou essa decisão. Tem pessoas que tomam decisões precipitadas, né? Achando que pode tomar decisões pelos outros. Ninguém pode tomar decisões pelos outros. Ninguém pode mudar as pessoas. Quem muda as pessoas é a palavra de Deus. Não é o homem. Tem homem que quer mudar o destino ou a história de alguém. Mas não pode, não é assim. Estão muito enganados. Quem quer mudar a vida de alguém ou a história de alguém, só quem determina é Deus. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3,
que tudo tem seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tudo tem seu tempo determinado. Se Deus determinar que o tempo é esse, é. Se Deus falar que o tempo é lá na frente, é. Deus é quem sabe o tempo. Não tome decisões por Deus. Não se precipite. Não vá pensar que você é o dono da verdade. O dono da verdade é Deus. E Ele é quem sabe da minha e da sua vida. Outra pessoa foi Jefté. Jefté tomou uma decisão muito precipitada. Jefté fez um voto a Deus. Jefté queria derrotar seus inimigos e fez um voto a Deus. Deus, se o Senhor me entregar os meus adversários em minhas mãos, quando eu voltar da guerra vitorioso, a primeira pessoa que eu encontrar, eu vou oferecer um holocausto ao Senhor. Jefté tomou esta decisão. Jefté fez esse voto a Deus. E Jefté foi para a guerra, foi vitorioso. E quando ele voltou, a primeira pessoa que ele encontrou, a sua filha, sua única filha. Então, quando nós tomamos decisões por nossa própria conta, existem consequências. E às vezes desastrosas. Vamos ter cuidado quando for falar, quando for tomar uma decisão, quando for fazer algo que acha que é o correto. Devemos consultar Deus. Deus, será que é isso mesmo? Deus sabe todas as coisas. De repente você toma uma decisão e a gente vê o resultado. Mas lá na frente Deus pode mostrar a você, a mim, que a decisão não foi correta. E Ele muda lá na frente. Deus é tão misericordioso que Ele mostra alguns resultados que não foram bons agora, mas lá na frente vai ter um final feliz. Confie em Deus. Acredite mais nesse Deus maravilhoso. Consulte a Deus antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Não tome decisão pelos outros. Não diga assim, se eu fosse fulano, eu fazia isso. Não. Nós devemos esperar com paciência no Senhor. É isso que a Bíblia diz, o salmista diz, os Salmos de número 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu meu clamor e inclinou seus ouvidos. Então precisamos esperar com paciência pelo Senhor e não se precipitar, não tomar decisões que venham a ter sérias consequências. Consulte a Deus e espere com paciência no Senhor. E não tome decisões pelos outros. Tome decisão por você, mas tome cuidado também, né? Eu não posso tomar decisão pelos outros. Até as minhas decisões eu também tenho que ter muito cuidado. Conversar com Deus, consultar e dizer, Senhor, entrega em tuas mãos, seja feita a tua vontade. Não a minha, porque a nossa vontade às vezes é resolver da nossa maneira. E não é assim. Pessoas que tomaram decisões por conta própria não se deram muito bem. Então pense nesse dia que você for tomar a decisão. Todos os dias nós temos algumas decisões a tomar. Todos os dias nós tomamos decisões. Por isso que é preciso estar sempre conversando com Deus. Deus, o que é que eu faço? Me dê uma luz, me dê sabedoria, mas que seja feita a tua vontade. Amém? Se Deus quiser, nós estaremos aqui amanhã novamente trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações. E o povo de Deus diz, amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.